Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou José Roberto Fonseca e esta é a primeira aula do Método PED completamente sem custo adicional para você que está me assistindo. Primeiramente, quero te agradecer por você acreditar nisso, por você ter clicado no link e ter se inscrito conosco. Sejam bem-vindos. Nessa primeira aula, eu vou falar de um pilar importante que é o planejamento. Mas antes disso, deixa eu me apresentar. Eu sou José Roberto Fonseca, eu tenho 42 anos, eu sou pai do Pedro, da Maria Vitória, esposo da Renata, filho da Dona Rosa, exatamente, mamãe que tanto nos deu. E venho de uma infância humilde, criados pelos meus avós, e então com muito carinho, fui criado por eles no interior de São Paulo, em uma cidade de Porto Ferreira. Nasci em São Paulo, mas eu cresci em Porto Ferreira. Então, venho de uma família humilde da década de 80. Eu sou da década de 80. Você que está assistindo aí provavelmente sejam gerações mais novas ou gerações mais velhas e sabe o que acontecia na década de 80, 90 e 2000. Sim, cá estou e estou para trazer uma mensagem muito legal que é sobre a criação do método PED. Eu falar um pouquinho da minha história. Eu tenho 42 anos e faz o quê? Dia 3 de fevereiro de 2021 eu tive uma hérnia de disco. Tudo começou aí. E a hérnia de disco eu fui parar no hospital, fiz infiltração e refleti muito, fiquei internado e no dia seguinte realmente fui diagnosticado e tinha sido medicado por um médico muito competente e saí do hospital de cadeira de roda porque não podia me movimentar muito e aquele procedimento me necessitava fazer repouso. Beleza. Isso posto, fui para casa e eu estava pesando aproximadamente 100 quilos naquela época. Eu tenho 1,74 m, então eu estava bastante acima do peso. E jogando tênis, infelizmente teve esse incidente e foi quando eu comecei a refletir o que poderia ser criado, porque eu queria sair daquela inércia. Eu sempre me movimentei, sempre fiz atividade física e podia ser diferente, né? Ficar fechado, trancado, sentado, não podia produzir nada. Foi quando comecei a ter algumas ideias e depois a gente veio nomear como o método PED. E desde então, há 3 anos, eu passei por essa transformação. Vocês acompanharam algumas fotos, têm me acompanhado nas minhas redes, eu sou Zé Roberto Fonseca, têm acompanhado os meus históricos, eu sempre venho compartilhar sobre saúde e não poderia ser diferente. O método PED, ele traz 3 pilares: planejamento, execução e desfrute. É o mapa da transformação com 5 ações que a gente vai compartilhar com você. E nessa transformação toda aconteceu e eu precisava me planejar. Eu precisava rever os meus conceitos, rever aquilo que eu poderia fazer de atividade física, aquilo que poderia ser feito junto com a minha família e vamos embora. De que maneira, gente, eu planejei, tá? Isso é muito importante falar para você aí que está me ouvindo, que o planejamento é essencial em qualquer área da vida, seja na área financeira, seja na área material, seja na área espiritual, seja para alcançar um desafio, seja para uma viagem que você tanto sonha, seja para esclarecer e melhorar uma relação com algum familiar, ou com algum colega, ou com algum amigo, ou seja para a conquista do carro, ou seja para a conquista, para você fazer aquele curso que você tanto está sonhando. Enfim, independentemente daquilo que você quer fazer para transformar, para progredir na vida, né? Você que está aí com certeza parou e está me dando a sua atenção para isso, cá estou. Planejamento, né? A palavra planejamento, ela tem alguns princípios que leva por detrás dela, que requer organização, que requer um cronograma, que requer identificação da necessidade. O que eu quero? É uma viagem? É um curso? Uma viagem com os meus filhos? É uma viagem com a esposa? É uma viagem com o marido? É uma viagem com a amiga? É um mochilão sozinho que eu não aguento mais ninguém? É aquele carro que eu tanto sonhei? É aquele emprego que eu vislumbro, que eu estou trabalhando duro e que eu quero crescer profissionalmente? Tudo isso, qualquer coisa que você identifique, que você quer transformar primeiro, você é capaz. Só você é capaz de identificar a sua necessidade, trabalhar para mudar essa necessidade e conquistá-la. E vamos falar do planejamento. O planejamento é chave.
O planejamento ele identifica a necessidade, o planejamento ele requer, se você tem recursos financeiros, tem dinheiro para fazer aquela viagem? Não tenho. Bom, então a gente vai precisar se planejar. Vai precisar guardar por mês, vai precisar ver se alguém, ou uma companhia aérea, um pacote divide. Ah, não tem o cartão, de que maneira que vai fazer? Vai fazer no boleto e tudo mais. Tudo isso requer um planejamento e é parte do planejamento, certo? Concorda comigo? Então estamos bem, estamos na mesma linha. É, e depois que você identificou aquilo que você quer, aquilo que você almeja, aquilo que você sonha, aquilo que você sempre sonhou, e você às vezes está congelado, está inerte, então, beleza, vai precisar ir para ação, certo? Mas antes de ir para ação, o planejamento ele é extremamente importante para ver se aquilo que você sonha, aquilo que você quer, realmente é viável. Porque eu sonho com uma Ferrari. Talvez eu tenha um recurso ainda para uma Ferrari? Não, estou trabalhando para isso? De que maneira que eu estou me planejando? Né? Me vejo com uma Ferrari daqui 5 anos? Não sei. Então, requer planejamento e requer humildade e os dois pés no chão. É verdade, porque não dá para viajar na maionese, não é mesmo? Então vamos lá. O planejamento, ele requer a identificação de uma necessidade, requer um plano. Então você vai ter que colocar uma data. Você já colocou a data? Já declarou o seu futuro? Você já pensou no que você quer? Já almejou? Já declarou a data? Se vê fazendo aquilo? Já está no futuro? Já declarou o seu futuro? Eu esses dias postei no meu Instagram realmente assim a importância de declarar o futuro. O futuro, ele tem que ser declarado. Orgulhe-se do seu passado. Tenha orgulho dele, realmente, dos seus feitos, daquilo que você fez. Eu me orgulho do meu passado. Ah, mas com certeza eu sempre estou olhando para frente e almejo o meu futuro. Eu declaro o futuro, independente das áreas das quais eu estou trabalhando. Eu recentemente voltei de uma viagem, alguns de vocês me acompanharam, e eu declarei o futuro. Quero aprender uma outra língua para me comunicar melhor, para eu interagir, para eu entender, para eu aprender história daquele determinado país, para ter uma relação verdadeira. E tudo isso vai ser possível e eu estou planejando. Beleza. Então você colocou lá, colocou a data, se viu, sabe o que você quer, colocou a data e aí vai ter que ir para ação. Mas antes de ir para ação, tem uma palavra muito chave que é o alinhamento da sua vontade, daquilo que você quer para o universo, certo? Então, pé no chão, cabeça muito boa para identificar a sua necessidade, para ver que aquilo que você quer realmente é possível. Sonhe baixo, sonhe alto, é melhor sonhar alto, não é mesmo? Então, concentração e tem uma coisa muito importante durante o planejamento, que é foco. Você vai ser tentado, você vai ser desfocado, você vai ser desacreditado, as pessoas vão falar: não, mas isso não é possível, é viagem da sua cabeça. Você já se comunicou, você já deixou alguém saber? Que viagem é essa? Durante o percurso você será desafiado, independentemente do tema, do sonho, daquilo que você busca. Em qualquer área, sempre terão pessoas para te desacreditar. E aí tá a palavra-chave que, além de autorrespeito, chama-se limite. Pode ser aquele parente, pode ser aquele primo chato, aquela prima chata, pode ser um amigo do serviço, pode ser qualquer um, mas vai pintar durante o trajeto. Então, durante a fase de planejamento, você vai ter que selecionar pessoas que estejam na mesma frequência que você. Porque não dá para caminhar sentido algo e alguém te puxando para trás. Isso acontece durante o planejamento. Você se vê, você interage, você fala, você declara o futuro, você compartilha com algumas pessoas que estão ao seu redor e vai ter um movimento contra. Normal, parte da vida. Mas vamos lá. Acreditamos, temos fé, trabalhamos pra caramba, não é mesmo? E eu mereço. Quando eu almejo alguma coisa, declaro o futuro, me planejo, ninguém segura, certo? Então, beleza. Essa parte do planejamento ela é muito importante, porque ela vai ser importante para você identificar se você precisa de recurso financeiro, de que maneira que você vai pagar, se precisa guardar dinheiro, se você precisa de uma relação, melhorar uma relação com alguém próximo, se precisa ter uma conversa difícil com alguém, colocou a data, pediu ajuda,
Tudo isso é viável. É feito durante a parte do planejamento mesmo. Veio na pilastra mais importante do planejamento. E durante esse percurso, alguns outros desafios surgirão. Tem um conceito que chama-se autossabotagem. Estou no segundo mês aqui, eu quero fazer aquela corrida, tenho aquele sonho, mas acho que não é para mim. É verdade, isso, vozes vão aparecer na sua cabeça, falando, você não é capaz, esquece. O que você está fazendo? Vai lá, continua pegando o seu busão, continua pegando o seu carro, fica no trânsito, não viaje, trabalhe mais, não precisa melhorar a relação com ninguém, ninguém está aí para você. Chama-se autossabotagem. Então, alguns percalços vão acontecer no meio do caminho. E na verdade, nós estamos aqui para vencer obstáculos, certo? Então tá. Colocamos uma data, ficamos na visão, temos o foco, não permitimos autossabotagem, tão pouco ser puxado para trás por aqueles que não querem a gente e não querem que a gente feliz. Isso é verdade. Tem pessoas próximas que se incomodam com a felicidade do outro. Isso é nítido. Então, cuidado no ambiente em que você está inserido. Você vai ter que expurgar algumas pessoas do seu ambiente. Esteja ciente disso. E isso é feito durante o planejamento. Certo? Beleza. Então, isso ficou mais claro o que precisa ser feito durante o planejamento? Vamos colocar uma ação? Antes disso, eu quero chamar a sua atenção e pedir uma ajuda. Vem por aí muita coisa bacana sobre o método PED. Vou deixar mais informações lá na minha página. Siga a gente vai alimentar a página do método PED e não perca, beleza? Então, voltando no planejamento, colocou a data, viu quais os recursos necessários, identificou aquilo que você precisa fazer, expurga pessoas que estão ao seu redor e que te puxam para baixo. Busque pessoas que estão acima de você, fazendo coisas que você ainda não fez, em áreas que você não prosperou, para que você alcance aquilo que você quer. Perfeito? Porque isso te tira da zona de conforto. A zona de conforto, a zona da avareza, a zona da riqueza. Então, dependendo daquilo do que você está almejando, você está buscando, se você ainda não identificou, você está pensando, você está me ouvindo, e juntos aqui a gente está restabelecendo essa conexão e você está identificando aquilo que você quer, aqui não tem problema nenhum. Podem aparecer uma, duas, três, quatro coisas, isso vai acontecer, tá? Vão aparecer coisas para você modificar na sua vida que o método PED vai poder te ajudar de uma maneira que você vai falar. Se eu soubesse, eu tinha clicado antes, eu tinha conhecido o Zé Roberto antes e vamos embora. Mas não tem problema, você está aqui, eu sou muito grato por você estar aqui. Planejamento, vamos lá, é como se fosse um livro com folhas em branco e você vai colocando nesse seu livro, nesse seu caderno, aquilo que você quer, as pessoas, o ambiente, o que você almeja. Tenta prever as suas dificuldades e vamos embora. Vamos nessa? Assim, fechamos o capítulo do planejamento e agora o método PED nos põe para frente para executar. A execução vai requerer muita boa vontade. Mas antes de ir para o pilar de execução, do executar, do método PED, eu agradeço a sua atenção nesse vídeo. Peço para nos acompanhar no Instagram, porque a gente está sempre colocando novidades a respeito do método PED. Acompanhe que em breve vem novidade por aí, tá bom? O mapa da transformação vai estar disponível, em breve a gente vai informar onde que você consegue acesso ao mapa da transformação e vamos embora nessa? Estou te esperando na próxima aula, no próximo episódio sobre o tema executar, ou seja, execução. Estou te aguardando. Vamos junto?